Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o dia que muita gente esperava, eu muito ansioso, é o resultado da Prio que sai no fechamento do pregão. A Prio teve um trimestre fantástico, né, com o aumento daquela produção no posto de frade, acima do esperado, mas teve alguns percalços, então a gente vai conversar sobre isso, vamos bater exatamente os números que eles já botaram pra gente. A gente parte do relatório de produção. A Prio produziu, em média, 45.766 barris no trimestre. Foco ali em setembro, onde Frade produziu muito bem, 32.436,73 barris por dia, em média, sendo tem aquele unzinho ali. Aquele unzinho nada mais nota que houve a parada, né, no poço, nos poços novos, por alguns problemas, mas isso já foi resolvido. Os poços estão a pleno vapor. E volume de venda. A Prio vendeu no trimestre 3.847.086 barris. Isso é um volume recorde para a empresa e esperamos para os próximos trimestres novos recordes, né? A Prio está em franca ascensão. A gente vai dar uma olhada agora no EBITDA, que nada mais é do que uma estimativa grosseira de preço de venda, né? O que eu faço isso baseando-me no preço médio do Brent em cada mês, boto um prêmiozinho às vezes, porque a Prio tem entregue esse prêmio, o mercado, o mundo está vendo os Estados Unidos liberarem as reservas estratégicas, e o grosso da reserva estratégica americana é de petróleo leve e doce. E as refinarias do mundo, para produzirem diesel, óleo combustível e coisas mais pesadas, menos leves, precisa de juntar um petróleo mais amargo, mas principalmente mais pesado, mais espesso, que é exatamente o petróleo da Prio. Então, historicamente, desde a invasão russa, a Prio tem conseguido um prêmio de 2 ou 3 dólares por barril acima do Brent. Veremos o que vai sair. Nessa estimativa, eu só usei o preço médio porque oscilou bastante, né? E eu prefiro subestimar receita e superestimar custos. A gente sabe que a Prio tem uma, uma capacidade instalada já em loco, né? Já tem os custos fixos dados e uma parcela variável que não é muito grande, que aumenta de acordo com o aumento de produção de petróleo, mas não é tão grande assim. A gente sabe que a Prio produziu no último trimestre mais do que no trimestre anterior. Importante lembrar que o Poço Novo de Frade só entrou em pleno vapor no final de setembro, mas ele produziu alguma coisa durante alguns dias de setembro que aumentou a produção da Prio. E qual o lifting cost que a gente estima? A gente estima um lifting cost total próximo a 40 milhões de dólares. E a gente teve uma produção aproximada de 4.210.427 barris no período. Notem que a Prio vendeu 3.800 mais ou menos, ou seja, ainda tem 300 mil barris aí, 400 mil barris boiando em algum lugar, guardados para uma venda num momento futuro. Mas se a gente alocar os próximos 40 milhões de dólares por 4 milhões de barris, a gente vai ter aproximadamente 9,5 dólares por barril de petróleo. Tá? E isso seria um negócio lindo, maravilhoso. Vai ser a primeira vez, se a Prio conseguir entregar isso, vai ser a primeira vez que ela consegue descer de 2 dígitos. Então vai ser um momento fantástico para a empresa. E isso que é a graça. Quando eu falo que a Prio é uma empresa maravilhosa, e o pessoal fica batendo, não, porque o petróleo pode cair, pode cair, pode cair. Eu acho que o petróleo se sustenta, a não ser num ponto onde a gente tem uma depressão global, uma recessão muito severa, o petróleo se sustenta na casa de perto de 100 dólares o barril, 90 e muito, cento e pouco. Então,
A gente olhar isso e ver que custa 9,50 dólares é uma margem maravilhosa. Fazendo um paralelo rápido, por exemplo, a gente tem a Vale e vende a tonelada dela hoje a 90 dólares, aproximadamente. Pode ir no longo prazo, porque você tem um excesso de produção, para a casa dos seus 60 dólares, que é o padrão de longo prazo do minério. E custa para a Vale alguma coisa entre 15 e 20 dólares a produção da tonelada, né, entrega no porto. Então, a Prio é mais eficiente, por exemplo, do que a Vale. A Prio é muito eficiente. E aí vamos estimar a receita bruta. Bem, a gente tem uma receita em dólares, lembrando que o balanço da Prio está em dólar atualmente, né, eles optaram por isso. A gente tem uma receita estimada com dólar médio, com Brent médio, sem o prêmio. Não estou trabalhando com o prêmio do Brent, embora acredite que vá acontecer. A gente tem uma receita estimada de 367 milhões, quase 368 milhões de dólares. É um pouco abaixo do anterior? É. Mas é muito bom? É. Por que é abaixo do anterior? Embora ela tenha produzido mais, o petróleo médio cedeu, né? Então, e exatamente onde ela vendeu mais foi o período onde o petróleo cedeu mais. A gente teve no último trimestre uma média próxima de 100 dólares o barril, oscilando na casa de 105, 103, 104. E aí, nessa vez, agora a gente tem um médio aqui, a gente vai olhar, está mais próximo dos 95 dólares. Mas ainda assim, temos 368 milhões de dólares aproximadamente, ou 1,9 bilhões de reais. E aí vale comparar com o período anterior. Essa receita é maior do que o do período anterior, porque o dólar está mais alto. Nos royalties, a gente tem 5% para o cluster de Tubarão, Martelo e Polvo e 10% para a Praia de Manati. Trabalhando um royalty médio de 7,5, a gente tem alguma coisa perto de 27,6 milhões de dólares de royalties, ou 145 milhões de reais. O lifting cost a gente tem 40 milhões de dólares, então a gente tem um custo total próximo a 67,5, 67,6 milhões de dólares. É um valor um tanto quanto confortável quando você tem uma receita de 360, 300 e muitos milhões de dólares. Daí a margem da empresa é maravilhosa. Então o EBITDA. Como é que fica o EBITDA? Lembrando que o EBITDA é o quanto a empresa vende menos o que ela gasta para produzir. É basicamente o quão boa a empresa é. Então a gente tem um EBITDA estimado, botando a receita, tirando os custos de produção em 67,5, a gente tem um EBITDA total de 300 milhões de dólares, ou um lucro de um EBITDA de 577 bilhões de reais. 1,577 bilhões de reais. É um volume monstruoso. Mas vamos ao que importa. No lucro. O lucro é um pouco mais complicado de a gente chegar no número certinho, porque existem movimentações na conta financeira, a gente tem que ver se teve hedge ou não. Ela tem dívidas emitidas em dólar, que estão lastreadas de alguma forma, que tem algum hedge. Então, tem coisas que a gente tem que olhar com mais calma. Pagando todos os impostos, resolvendo a conta financeira, a estimativa é que a gente tem um lucro de 720 milhões de reais, acima do último resultado, com uma situação extremamente folgada para a empresa. Daí podem voltar lá para o meu vídeo de quanto a gente acha que a Prio vale. Vocês vão entender por que a Prio vale o que a gente acha que vale. Né? Então temos aí a estimativa de lucro para o final desse trimestre passado de 720 milhões de reais. Qualquer coisa muito acima disso pode fazer o papel de parar. Hoje ele já está subindo bem. Mas é importante lembrar que nos últimos trimestres, mesmo eles batendo a meta, né, subindo melhor, entregando um resultado melhor do que o esperado,
papel no dia seguinte vê uma entregada, aquela coisa, sobe no boato, cai no fato. Então, vamos com calma. A Prio é a melhor empresa da Bolsa na minha leitura, na minha opinião, é só uma opinião. Mas ela não é perfeita.